Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos hoje à nossa 42ª aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja verdadeiramente gostando das aulas. Nós vamos permanecer online, acredito que por um bom tempo ainda, mas que você esteja aproveitando este tempo. Esteja estudando, pegando a sua Bíblia, acompanhando conosco os versículos, tudo, para você aprender mais e mais da palavra de Deus. Então, a última aula, nós falamos do Evangelho de João, capítulo 8, nós falamos sobre a mulher adúltera, nós falamos sobre a água da vida, Jesus falando sobre a luz do mundo. Então, agora, nós vamos continuar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. E a palavra de Deus diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus fala aqui aos que creram. Era um grupo de pessoas. Uma simples confissão de acreditar não é suficiente para Deus. Então não é você levantar sua mãozinha e falar: ó Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, quero o Senhor como Senhor da minha vida. Então tem que permanecer na palavra. Esta palavra tem que causar mudanças em você, transformações em você. Os frutos do Espírito têm que estar evidentes na sua vida. Então, as pessoas têm que olhar para nós e têm que perceber que nós temos a Jesus, que hoje nós somos diferentes, hoje nós temos uma vida transformada. Então, tem que permanecer na palavra e seguir Jesus, né? Viver a palavra de Deus. Entendemos porque muitos se afastam da igreja, porque creram superficialmente e não de forma profunda. Então, eles abandonam o Senhor. E Jesus diz que existem discípulos falsos também. Eles não são verdadeiramente seguidores da palavra. Quando permanecemos na palavra, conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta, né? Então, para conhecermos a verdade e ser liberto, nós temos que estar juntos de Jesus, na presença de Jesus. Nós temos falado muito, você quer uma vida diferente, uma vida transformada, você tem que ter atitudes diferentes. E aqui nós temos que ouvir a palavra e deixarmos para trás toda a nossa vida errada que nós tínhamos antes. Que é a vida errada? Não sou um ladrão, não sou um assassino, não sou um traficante, eu não uso droga, não bebo. A vida errada é fazer aquilo que contraria a palavra de Deus. Então, pense nisso e comece a mudar a sua vida. E demonstrar, né, que você tem Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, 33 e 34. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus quer dizer na mensagem, nesses versos, que para ser livre precisava ser escravo. E eles falam que não eram escravos de ninguém. Eles entendem de forma física e de forma política. Então, eles não eram escravos, eles eram livres. Mas Jesus aqui está falando de uma maneira diferente. E eles estão entendendo de uma maneira e falando de uma maneira mentirosa. Os descendentes de Abraão não foram escravos. Foram sim no Egito e na época dos reis, eles foram escravos sim. Então eles no momento não eram escravos naquele momento, mas estavam sob o domínio de Roma. Então o coração deles, na verdade, era duro para a vida espiritual, né?
A vida espiritual deles era muito complicada. Então, eles não conseguiam entender e fazer uma ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento, das leis para a vinda de Jesus. Eles não conseguem fazer a ponte de que Jesus era o enviado de Deus para salvar o mundo. Aliás, até hoje os judeus esperam Jesus, o Messias, para salvar o mundo, né? Até hoje eles não acreditam. Eles creem que Jesus era um profeta, assim como Moisés e outros. Então, Jesus deixa claro, vocês são escravos do pecado. Por quê? Porque eles andavam pela lei e não conseguiam cumprir 100% da lei. Verso 35 a 37. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A dificuldade das pessoas terem Jesus é a palavra de Deus ser cumprida na vida deles. Então, quando eles começam a ter um conhecimento de Jesus, o que acontece? Eles percebem que precisam deixar para trás muitas coisas, né? Nós somos assim dia a dia. Quando nós analisamos o nosso dia, nós sempre aprendemos alguma coisa. Nós sempre fizemos algo de bom, mas também temos que deixar algo de lado. Nós pecamos todos os dias, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos deixar para trás essas coisas, porque não condiz com aquilo que Jesus está dizendo. Se nós conhecemos Jesus, nós somos libertos. Então, nós temos que correr até Jesus para sermos libertos todos os dias. Então, Jesus fala do escravo físico, para ilustrar o escravo espiritual. O escravo não tem a oportunidade de estar sempre com o seu senhor. Mas ele não é da casa, ele não fica na casa, ele fica na senzala. Ele é considerado menos que os filhos. O filho, sim, fica na casa para sempre. Ele mostra novamente a sua missão e a autoridade e de onde ele veio. Eles são escravos e precisam se reconciliar com o Pai. Vocês, escravos, precisam do Filho para vos libertar, para que vocês possam, assim como o Filho, estar sempre na casa do Pai. Então, mesmo vocês sendo descendente de Abraão, que era o que eles alegavam, né, e era uma verdade, isso não garante que vocês tenham a mesma fé de Abraão, porque queriam matar Jesus, pecar, não exercitar a fé em Jesus. Eles tinham só o orgulho de serem descendentes de Abraão. Agora, no verso 38 e 39, a palavra diz, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então, lhe responderam, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, Jesus fala, comparando as suas obras com as obras daquelas pessoas. Vocês fazem uma obra má. Os antepassados de vocês mataram profetas, fizeram essa obra maligna. E vocês estão repetindo as mesmas obras. Jesus mostra que eles não têm o coração de Abraão. Verso 40 a 41. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos pai que é Deus.
Então Jesus deixa claro que ele está falando de seu pai, está falando de Deus, e não do seu pai terreno. Eles estavam rejeitando Jesus, eles insistem em torcer, em modificar o discurso de Jesus. Verso 42, 43, e replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Então a resposta de vocês para mim deveria ser uma resposta de amor. Jesus diz que eles estavam fechando os olhos e os ouvidos espirituais. Coração duro eles tinham, traz a incapacidade de entender as verdades de Deus. Coração duro. Verso 44, 45. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Jesus é menosprezado e deixa claro que o pai deles é o diabo. E como viviam, eles demonstravam que queriam andar nas trevas. Jesus mostra de quem eles eram filhos do diabo, andavam na mentira. Eles achavam que Jesus fazia tudo em nome do diabo. Mas Jesus muda a narrativa. Sabe, quando eu pelo menos, que vim de uma igreja católica, nós achávamos assim, eu achava muito complicado deixar de... Eu aprendi a vida inteira, a minha cultura era outra. Então, a minha cultura era uma cultura católica. Eu, na verdade, acreditava em santos. Jesus, Deus, era uma coisa que ficava longe. Até acreditávamos, mas não era para eles que nós pedíamos, né? Nós pedíamos para santos, fazíamos novena, fazíamos aí promessa, né? Para santos de barro, de pedra. E a palavra de Deus diz, por que você crê nisso? Eles têm olhos, mas não veem. Têm pés, mas não andam. Têm boca, mas não falam. Então, quando nós começamos a dar ouvidos à palavra de Deus, nós somos libertos. Os nossos ouvidos espirituais, eles são abertos. Então, nós conseguimos entender o que Jesus está dizendo. Entendemos também porque é tão difícil para esses judeus e esses gentios também entenderem o que Jesus está dizendo para eles. Aí no verso 46 e 47, Jesus diz, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não lhe dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, ninguém poderia acusar Jesus de algum pecado. Até por isso, não conseguiram prender Jesus até agora. Jesus explica a sua própria pergunta. Para crer em mim, precisa estar buscando a Deus. Então, até agora, eles não tinham conseguido prender Jesus, porque não tinham pego Jesus em nenhum erro, né? Então, nós entendemos de que nós também, muitas vezes, né? Nós não buscamos a Deus, então nós incorremos no pecado. Esse é o maior erro nosso. Por isso, a palavra diz, nós pecamos todos os dias. Nós fazemos a nossa vontade.
né? E não a vontade de Deus, muitas vezes. Verso 48 e 49. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Então, eles insistem em endurecer as suas ofensas para Jesus. Judeus e samaritanos não se davam. Eles chamar judeu de samaritano era desonrar a pessoa. E ainda que tem demônio, é desonrar ainda mais. O foco deles é xingar Jesus sem palavrão. Ao invés de agir com fé de Abraão, eles agem como demônios. Verso 50, 51. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, Jesus está dizendo que ele faz as obras do Pai e é glorificado pelo Pai. Os que estavam falando com Jesus, eles estavam, na verdade, buscando e julgando. E quando rejeitam a palavra de Jesus, estão chamando para si mesmo o juízo. Versos 52 e 53. E disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, fazes ser? Insistem. Quanto mais Jesus explica, mais o coração deles ficam duros. Eles não entendem a libertação eterna, que é o Filho que dá aos que creem. Então, na verdade, eles tornam cada vez mais difícil, né? Essa conversa com Jesus, né? Jesus está ficando bravo já. Versos 54 e 55. E respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então, Jesus identifica o Pai como Deus. Jesus traz suas credenciais, dizendo, eu sou maior que eles. Quem me glorifica é o meu Pai. Versos 56 e 57. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Como Abraão alegrou-se por ver o dia de Jesus? Lá em Gênesis 22 você encontra essa passagem, quando ele leva Isaac como sacrifício. Então, a referência de Jesus, ele vê a vinda do Salvador. Então, com 50 anos, a pessoa tinha um cargo principal no sacerdócio. Nem tem idade para ser sacerdote, né? Uma forma, assim, pejorativa de falar para Jesus, né? Você não tem nem idade para isso, né? Você não tem nem idade para ser sacerdote, quanto mais ter visto o nosso pai Abraão, ter visto você. Eles, né, usam de uma maneira bem ruim para falar com Jesus, né? Versos 58 e 59, e diz, responderam-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele.
Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu sou. Jesus diz que ele já existia antes de Abraão. Êxodo 3:14. Agora chega ao limite, né? Estão raivosos com a argumentação de que Jesus era Deus. Então eles querem apedrejar. O apedrejamento era para blasfêmia. Então eles dizem que Jesus está mentindo e indo contra Deus. Tem agora um fato interessante. Simboliza o cego, o povo e os religiosos. A cura, então, de um cego de nascença. João 9, versículo 1 e 2. E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus vai mostrar a sua obra de abrir os olhos daqueles que estão cegos. Era comum para os judeus que toda desgraça, acontecimento triste, era punição de Deus. Assim como muitas pessoas hoje acham que as consequências, né, tudo de ruim que está acontecendo na vida deles é obra do diabo. Não é assim. O diabo tem culpa, sim, muitas vezes. Mas muitas vezes nós estamos colhendo consequência dos nossos erros. Nós temos escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Temos a escolha certa ou errada. A maneira correta de viver conforme a vontade de Deus e a maneira errada, conforme a vontade do diabo. Então a nossa escolha não é por culpa do diabo sempre. Assim como aqueles judeus estão dizendo que por causa do pecado dos pais, os filhos nasceriam com problemas físicos. Então, era assim um acontecimento triste, era uma punição de Deus na vida deles. Então, quem pecou? Né? Está sofrendo por causa dos pais ou por si mesmo? Aqui a questão dos pais é comum hoje em dia, né? A maldição hereditária. Não é correto diante de Deus. Então, nós vamos ver em Ezequiel 18, o erro dos pais não podem respingar nos filhos como consequência. Por exemplo, uma mãe grávida que usa droga. A criança nasce viciada, não pela culpa do pecado dela ser uma viciada e usar droga e ir contra a palavra de Deus, mas é a consequência física. É algo físico do corpo da mãe que vai trazer problema para a vida do filho. Êxodo 9, João, capítulo 9, versículos 3 e 4. E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, a condição de cego não é pelo pecado dele ou dos seus pais. Deus não joga punição nas pessoas, Deus não castiga pessoas. Deus pode usar de dificuldades para que ele, através de nós, venha surgir algo abençoado. Exemplo de Jó. Então, o nosso pecado também traz destruição para a nossa vida. Jesus usa dia e noite como luz e trevas para fazer uma comparação. Versos 5 e 7, enquanto estou no mundo, sou a luz. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Em João 8,12, nós lemos lá atrás, o cego está nas trevas e Jesus vai lhe dar a luz. As pessoas questionam por que Jesus cuspiu
cuspiu. Então, podemos identificar aqui um toque especial de Jesus, né? A saliva. O tanque mostra onde estava Jesus, na parte sul da cidade, uma parte baixa, região mais pobre de Jerusalém. Verso 8 e 9. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. As pessoas ficam confusas com o acontecimento e diante de milagres, muitas vezes duvidamos, né? Aqui, mas é ele era cego e agora está enxergando, aconteceu um milagre. Os outros dizem: não é ele, parece com ele. Verso 10 e 11, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, não sei. Essa notícia vai chegar aos religiosos. Ele deve ter ido ao templo agradecer. Jesus estava próximo, fez o milagre e já foi para outro lugar. Vamos estudar a consequência deste milagre na próxima aula. Amém? Espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Curta, compartilhe, envie para pessoas um assunto interessante e você pode estar aí clareando a ideia de muitas pessoas e levando Jesus até a vida da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos. Amém? Até a próxima aula. Você tenha um excelente domingo na presença de Jesus, com a sua família. Continua guardadinho aí e um beijo grande no seu coração.